E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a PIB do Parque Anchieta e a todos aqueles que participam desta celebração, cumprindo essa orientação de Deus em sua palavra, Hebreus 10, 25, que nos orienta a não deixarmos de nos congregarmos. Então estamos aqui nos congregando para adorar, para celebrar, também para intercedermos, clamarmos, para, inclusive, aprendermos, nos alimentarmos da palavra de Deus. Seja bem-vindo, celebre ao Senhor. Foque na celebração, no culto, em tudo aquilo que o Senhor há de ministrar ao seu coração. Ofereça a Ele fruto dos lábios que confessam o seu nome. Culto em espírito e em verdade. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade de nos reunirmos virtualmente para te celebrar, para te adorar, para te exaltar, para te servir. Queremos que esse culto te agrade, alegre o seu coração. Queremos te adorar com todo o nosso ser e queremos também, Pai querido, sermos ministrados, edificados, fortalecidos pelo Senhor. Usa-nos também como instrumento de cooperação, de consagração de bens e de intercessão, Pai, que por meio da oração da Tua igreja reunida virtualmente, o Teu poder seja liberado, vidas sejam salvas, sejam edificadas, sejam libertas, sejam curadas, enfim, que o Senhor esteja agindo também por meio das nossas orações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor por meio dessa canção. Se vou bem ou vou mal,
recomenda que, em primeiro lugar, sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Então vamos interceder, já que essa é uma recomendação preciosa da palavra, pelo término, né, queridos, da Covid, para que possamos voltar à vida normal, sairmos sem máscara, nos congregarmos sem limitações e restrições. Vamos orar também pelos enfermos, enlutados, desempregados, que passam por dificuldades emocionais e diversas relacionais, dos quais você tem conhecimento. Vamos orar pelo aniversário, pela celebração do 55º aniversário da PIB do Parque Anchieta, a ser comemorado no próximo dia 28 desse mês, ainda pela manhã e pela noite, para que Deus unja pregadores, unja o coral, que Deus dirija essa celebração, que marque a história de nossa igreja e alavanque a nossa igreja para o centro, cada vez mais para o centro da vontade de Deus, para ela, para a honra e glória do nome do Senhor, para a expansão do reino de Deus por meio da PIB do Parque Anchieta. E vamos também orar pelas autoridades do nosso país, né? Ano pré-eleição presidencial. Vamos orar pela harmonia na política, por tudo aquilo que afeta a nação como um todo e indiretamente, se não diretamente, afeta cada um de nós. Oremos pelas autoridades também, pela política, pelo nosso governo, pela economia, pelo emprego, enfim, oremos pelo nosso país. Senhor, queremos te celebrar agora por meio da intercessão, Pai, que é um instrumento que o Senhor tem colocado nas mãos da Tua igreja. Nós que cremos que o Senhor age por meio do Teu povo, que intercede, que clama, inclusive pela Covid, Pai, por essa situação que percebemos já está esmaecendo, e clamamos que o Senhor confirme, Pai, a total extinção dessa pandemia do nosso meio, para que possamos voltar à vida normal, Pai querido, e te servir ainda com mais intensidade, com mais liberdade. Abençoa o que depender de nós e das autoridades, para que tudo seja feito, para que haja realmente uma total extinção desse vírus. No nome de Jesus, colocamos diante de Ti a nossa igreja, a PIB do Parque Anchieta, local que o Senhor tem escolhido para habitar ali, para ministrar aos nossos corações, para nos edificar. Ser com o nosso aniversário, ungindo pregadores, dirigentes, abençoa o coral, regência, instrumentistas, cada um que direta e indiretamente, à frente ou nos bastidores, há de atuar para que seja uma linda e maravilhosa festa em honra, em glória ao Teu nome, Pai querido. Usa a igreja e que seja um marco positivo, que seja um divisor de águas na edificação, no fervor, no comprometimento, no crescimento, na relevância da PIB do Parque Anchieta, onde ela está plantada. E clamamos pelas autoridades do nosso país, pelo presidente Bolsonaro, pela sua equipe, Pai, pelas autoridades estaduais, municipais, sejam políticas, econômicas do nosso país. Ajuda, Pai. Queremos um país cada vez mais livre para proclamar o Teu Evangelho, mas também um país cada vez melhor de se viver, do ponto de vista financeiro, da segurança, da empregabilidade. Abençoa a nossa nação e continua presente no nosso meio nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor por meio dessa música que vai ser tocada agora. Quem abre o mar e fecha a boca dos leões e da fornalha ardente, perfeitos faz sair os céus, a água da rocha faz brotar, de dia faz o sol parar. Ele é o meu Deus, poderoso sei que é. Quem abre o mar e fecha a boca dos leões e da fornalha ardente, perfeitos faz sair os céus, a água da rocha faz brotar, de dia faz o sol parar. Ele é meu Deus, poderoso sei que é. Não há impossíveis para o meu Deus.
como corpo de Cristo, nós vamos agora contribuir, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Nesse momento, por ser um culto virtual, você não tem como entregá-lo no gasofilace, mas separe aí, ore, consagre ao Senhor o seu dízimo, sua oferta. Se você tiver habilidade, tiver condições, transfira agora por meio de Pix, de TED, por meio de transferência bancária, também para as contas que se encontram aí na bios de nossa igreja, do nosso site, enfim. Consagre ao Senhor seus dízimos e suas ofertas. Aproveita também para se confraternizar com aqueles que estão aí ao seu lado, para mandar um torpedo, um zap para aquele que você ama, dizendo, olha, Deus te abençoe, estamos afastados, mas juntos espiritualmente, eu estou lembrando de você. Aproveite para se confraternizar nesse momento de dedicação. Eu queria só contar uma breve experiência a respeito de dedicação de dízimos e ofertas e de maturidade em relação à contribuição para com a vida cristã. Pastor Felipe Breder, falando sobre dízimos e ofertas, é um dos pastores da PIB de Campo Grande, Mato Grosso. Ele falou que numa certa ocasião, quando o carro do seu pai sofreu uma colisão, eles resolveram dar o dízimo do custo da manutenção, do custo do reparo daquele carro. E qual foi a filosofia? Qual foi a justificativa? Deus nos guardou de que tivesse sido algo mais grave, ninguém se feriu, inclusive foi um motoqueiro que atropelou o carro do pai do pastor Felipe Breder. Então ele disse, em gratidão ao cuidado, à preservação de Deus, nós vamos ofertar 10% do gasto que nós tivermos com o reparo do nosso carro. Que legal, né? Pessoas que querem dar com alegria, que fazem por prazer e não por dever. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 9:7, Deus ama o que dá com alegria. Enquanto adoremos, então consagre ao Senhor seus dízimos e suas ofertas com muita alegria e satisfação. Um só
Oremos agradecendo a Deus por esse momento de dedicação de dízimos, de ofertas e clamando ao Senhor também para que Ele fale, nos instrua, molde o nosso caráter por meio da ministração da palavra. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de te cultuar por meio dos nossos bens. Nós consagramos todo o nosso ser porque fomos comprados por preço pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz. Nós pertencemos ao Senhor enquanto seres humanos e inclusive nossos bens, por isso te devolvemos com alegria e prazer os dízimos e ofertas, crendo que eles são instrumentos, sim, para a honra e glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino na terra, Pai querido. E agora te pedimos, venha ministrar aos nossos corações, edifica a Tua igreja, usa poderosamente o preletor desta ocasião, te clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. E Deus ministra ao seu coração. Olá, queridos irmãos, louvamos a Deus porque uma vez mais estamos conectados, ligados para, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa esperança, compartilharmos a sua palavra, os seus ensinos, que entendemos e cremos, edificam, renovam e fortalecem. Eu gostaria de, nesta oportunidade, refletir sobre as verdades contidas no capítulo 8 do livro de Neemias, texto que nos fala da renovação espiritual que aconteceu na vida do povo de Israel, na vida daqueles que haviam voltado do cativeiro. Vamos ler o texto que está em Neemias, capítulo 8, onde leremos do versículo 1 ao versículo 8. Ouçamos o texto. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e eles podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jami, Acude, Sebetai, Rodias, Maacéias, Quelitas, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. A palavra de Deus, como todos nós sabemos, é um instrumento de renovação espiritual. A palavra de Deus
é também um instrumento de edificação. Somos edificados por meio dela. Somos renovados por meio dela. E podemos afirmar, sem medo de errar, até porque a história da igreja confirma isso, que não há renovação espiritual, não há uma verdadeira transformação de vida sem a palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é a base, é o alicerce no qual se fundamenta as mudanças, as transformações que o ser humano precisa experimentar. Essa verdade, queridos, está claramente ensinada na Bíblia em muitas ocasiões históricas. Não foram poucos os momentos em que o povo de Israel experimentou transformações, mudanças. Momentos nos quais eles foram impactados, sacudidos mesmo, despertos. E esses momentos foram antecedidos pelo reencontro com a lei de Deus, pelo reencontro com a palavra de Deus. É exatamente acerca disto que o texto que lemos nos fala. Ele nos fala de um povo que depois de anos e anos de experiência de escárnio, sofrimento e zombaria, e eles eram continuamente objetos deste escárnio e zombaria dos seus vizinhos. Isso acontecia porque os muros de Israel estavam destruídos, as portas daquela cidade estavam abertas. Aquele povo estava então exposto à má vontade, à violência dos seus inimigos. Isto aconteceu até o dia em que Deus chamou um dos seus servos, chamado Neemias. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, desfrutando de uma posição privilegiada, mas aprove a Deus chamá-lo e dar a ele uma missão que aparentemente parecia ser uma missão impossível. A missão de liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Como fazer aquilo em meio a um ambiente marcado pela desolação, pela tristeza, pelo desânimo? Os israelitas estavam exatamente assim, envergonhados, enfraquecidos, desanimados e sem esperança. Como fazer aquela obra tendo ao seu redor inimigos que
naturalmente, haveriam de conspirar contra todo o esforço que fosse feito naquela direção ou com aquele propósito. Como fazer aquilo? Como realizar aquela obra? Mas a Bíblia diz que Deus usa líderes improváveis para obras aparentemente improváveis, impossíveis de serem realizadas. E Deus usou a Neemias. E a Bíblia diz que em 52 dias, o muro que estivera destruído por dezenas e dezenas de anos, foi reedificado, foi reconstruído, as portas foram colocadas, e agora o povo podia alegrar-se no interior daquela cidade, e não apenas alegrar-se, mas se dar conta de que Deus os amava, de que Deus estava interessado neles, de que Deus os ajudara, de que aquela obra fora realizada por causa da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Os muros estavam edificados, as portas estavam colocadas, mas agora o povo precisava experimentar uma outra obra. Havia necessidade de uma nova de uma nova construção. Era a construção da própria vida. A construção da própria vida espiritual. Durante anos e anos, eles se afastaram de Deus. Eles se alienaram do seu Criador, do seu sustentador, daquele que, através de Abraão, os havia chamado, comissionado e privilegiado com revelações e revelações especiais de si mesmo. Por vários e vários anos, aquele povo se esquecera de Deus, voltaram as costas para Deus e por isso mesmo experimentaram todo aquele sofrimento. Mas agora, Deus vai usar Neemias e Esdras, vai usar outros líderes religiosos levitas para recomeçarem a reconstrução espiritual daquele povo. E a reconstrução espiritual deveria fundamentar-se no reencontro com a sua palavra. É exatamente isto que o texto nos diz. E ao ler este texto, nós descobrimos pelo menos 4 verdades. Verdades em torno das quais nós queremos trazer, então, ou fazer a nossa meditação. A primeira verdade que nós queríamos salientar é que a palavra de Deus edifica, renova, fortalece aquele que se dispõe a ouvi-la. Foi exatamente isto que aconteceu com o povo. Durante anos e anos, eles como que haviam fechado os ouvidos para a palavra de Deus. Os profetas lhes haviam falado,
ensinado, mas eles endureceram o coração e fizeram ouvidos moucos. Eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram obedecer. A palavra de Deus parecia não ser mais importante para aquela gente. Mas agora, algo inusitado acontece. É aquele povo que toma a iniciativa de pedir a Neemias, a Esdras, que leiam a lei do Senhor. Leiam-na para nós. Nós queremos ouvi-la. Nós estamos sedentos. Precisamos alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Nós estamos precisando nortear a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes pela palavra de Deus. Então, leiam para nós. A primeira coisa, então, que essa história nos ensina é que a palavra de Deus renova, edifica, fortalece, anima, encoraja aquele que se dispõe a ouvi-la. Aqueles que abrem a sua mente, o seu coração, para receber de bom grado, com alegria e com santa expectativa as porções da palavra de Deus. Vale lembrar daquilo que o salmista nos diz, quando afirma que ele havia escondido a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Vale apenas a gente lembrar dele quando afirma que a sua palavra era lâmpada para os seus pés, que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A palavra de Deus continua sendo exatamente isto. Ela continua sendo a bússola de Deus. Ela continua sendo a luz que nós precisamos. Ela continua sendo tudo aquilo que o servo de Deus, que o ser humano precisa conhecer. E para conhecer, precisa ouvir. Mas o texto diz também, queridos meus, que a palavra de Deus renova e edifica aqueles que reconhecem a presença e a majestade de Deus. Aqueles que reconhecem a presença e a majestade de Deus. Quem é o autor da Bíblia? É o autor primário da Bíblia. A própria Bíblia diz e deixa claro para todos nós que ela não foi escrita por homens, os seus pensamentos, melhor dizendo, aquilo que nela está não proveio da mente dos homens, mas a palavra de Deus veio do próprio Deus. Foram homens, sim, inspirados. Foram homens, sim, orientados. Foram homens, sim, direcionados pelo Espírito de Deus que, então, a escreveram. Não foi homens que escreveram de si mesmos,
de si mesmos, fundamentados nas suas próprias ideias e descobertas. Não foram homens que se fundamentaram nas suas convicções, mas foram homens que se deixaram usar pelo Espírito de Deus e então transmitiram de maneira fidedigna os seus ensinos. Irmãos meus, amigos meus, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ter esta visão, este entendimento. Estamos lendo, ouvindo a palavra de um Deus grandioso, de um Deus majestoso, em verdade do único Deus. E uma vez mais vemos isto ilustrado na atitude do povo. Uma atitude reverente. Quando aqueles líderes religiosos abriram o rolo em que estava escrito a lei de Deus, ou escrita a lei de Deus, o povo fica de pé. O povo fica de pé, reverenciando não a Neemias, não a Esdras, mas ao Deus que lhes falaria. E o povo participa. O povo ouve, mas de antemão há o desejo de dizer amém, de participar, de reconhecer a veracidade da palavra de Deus, porque quando nós dizemos amém, nós estamos confirmando, amém, isto é verdade. É aquele povo que se coloca diante de um Deus grandioso. E é tão maravilhoso, então, a gente pensar, queridos meus, que esse Deus que habita nos altos céus, esse Deus que está cercado por milhares e milhares e milhares de anjos, que noite e dia é louvado, é glorificado por eles, é um Deus também que se faz presente entre nós. É um Deus também que, em sua infinita misericórdia, fala a cada um de nós e fala através da sua palavra. Mas há um outro aspecto que vale a pena a gente salientar. É que essa palavra que é lida, esse Deus que deve ser reverenciado, essa palavra também precisa ser compreendida, entendida. Há em nossos dias muitas pessoas que dizem que não leem a Bíblia porque a consideram um livro confuso, um livro difícil de ser entendido e compreendido. E esta, naturalmente, é uma noção falsa, enganosa. A Bíblia não é confusa, mas a Bíblia é muito simples. Ela não fala tudo aquilo que nós queremos saber. Ela não responde todas as nossas perguntas ou perguntas que o ser humano possa fazer a ela. Ela nos diz aquilo que nós precisamos saber. Ela responde às perguntas que são essenciais, que são básicas e que vão, de fato, fazer diferença em nossa vida. Então, a Bíblia é um livro pertinente, é relevante, é necessário, porque ela vai dizer aquilo que eu, aquilo que você,
aquilo que nós, enquanto criaturas humanas, enquanto seres humanos, precisamos conhecer, precisamos saber acerca de Deus, em primeiro lugar, acerca de nós mesmos, acerca do mundo, acerca da vida além túmulo, acerca da maneira como nós devemos e precisamos servir a Deus, adorar a Deus. Ela vai dizer tudo isto, o que não é pouco, mas ela vai dizer de maneira simples. É pensando nisto, queridos, que o texto diz que aquele povo queria não apenas ouvir a palavra de Deus, mas queria entendê-la. E Deus, então, vai se valer dos levitas para explicar a palavra de Deus, para ajudar aquelas pessoas a entenderem-na. E o texto diz que, à medida que eles iam lendo, iam explicando, e as pessoas iam compreendendo, e as pessoas iam entendendo, e naturalmente, queridos meus, os olhos espirituais daquelas pessoas iam sendo abertas, a sensibilidade daquelas pessoas iam sendo tocadas, e aquelas pessoas, então, agora iam se dando conta da grandeza do Deus eterno, da grandeza da sua palavra, dos seus propósitos. Deus fala aos nossos corações, e eu gostaria de, nesse momento, incentivar você a lê-la, a examiná-la por si mesmo. E se você, antes de ler a Bíblia, pedir a Deus que, através do seu Espírito, o ajude a compreender. Se você se colocar diante de Deus como alguém que quer conhecer mais acerca dele, mais acerca das suas palavras, esteja certo. Você vai entender. Você vai compreender. Seja você uma pessoa religiosa ou não, seja você alguém que está acostumado a participar dos cultos evangélicos ou não, você, graças à ação iluminadora do Divino Espírito, poderá entender a palavra de Deus. Mas, se houver alguma coisa que você ainda não foi capaz de entender completamente, Deus, através dos seus servos, há de ajudá-lo a compreender. E a sua vida será ricamente abençoada. Finalizo esta palavra dizendo que a palavra de Deus renova e edifica quando os seus preceitos são colocados em prática. A Bíblia não é um livro de teorias. Não. A Bíblia é um livro de preceitos. É um livro de orientações, de ensinos que devem ser aplicados à nossa vivência. A Bíblia não apenas fala de amor, mas ela diz que nós devemos nos amar uns aos outros. A Bíblia não apenas fala de adoração, mas ela diz que nós devemos adorar a Deus. Ela não apenas fala de serviço, mas ela diz que nós devemos servir a Deus. Ela não apenas fala de fé, mas ela diz que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Então a Bíblia é um livro que nos concita a prática, a experimentação. É um livro que nos convida a ter uma vida realmente marcada pela experiência com Deus. Isso aconteceu na vida daquele povo. No momento em que eles ouviram a
palavra de Deus, diz o texto, eles começaram a chorar. Chorar por quê? Porque eles se deram conta do quanto eles haviam pecado, do quanto eles haviam entristecido a Deus. Mas a Bíblia diz, e louvado seja Deus, porque assim é. Jesus ensinou que aqueles que choram, que reconhecem os seus pecados, eles serão consolados. E aquele povo foi consolado pelas palavras de Neemias e Esdras. Mas depois daquele choro, Neemias diz, alegrai-vos, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O choro, muitas vezes, é resultado do reconhecimento dos nossos erros e pecados. E se nós chegamos a esse ponto, o que nós devemos fazer é confessá-lo, é rejeitá-lo. Mas se houve o reconhecimento, se houve a confissão, se houve a rejeição, de imediato também haverá o quê? O perdão de Deus. E o recebimento do perdão de Deus é o motivo, é o grande motivo da nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus, ela faz exatamente isso. Ela nos traz a alegria do céu, a alegria de Deus. Então, amado ouvinte, amado irmão, creio que chegou a hora de nós nos voltarmos para a palavra, de por nós mesmos examinarmos, de nos ativarmos no sentido de cumpri-la, de colocá-la em prática. Mercê da graça de Deus, a desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós, especialmente da bênção de vivermos em conformidade com a sua vontade. Que para tanto o Senhor Deus continue nos abençoando. Volte-se para a palavra de Deus e passe a ouvi-la. Passe a magnificar o Deus da palavra. Passe a aplicá-la à sua vida. Para tanto nós pedimos a graça de Deus. Amém e amém. Eu não poderia deixar de convidá-lo para um momento muito especial da vida de nossa igreja. Que momento será este? Perguntaria você. A comemoração do 55º aniversário de nossa igreja. Isto vai acontecer no último domingo de novembro, no dia 28. Eu gostaria que você e toda a sua família estivesse conosco participando deste momento de gratidão a Deus. Afinal, estaremos agradecendo a Deus por 55 anos de serviço, de adoração ao Pai Celestial. 55 anos em que, como família de Deus, como igreja de Deus, temos atuado em sua seara. E você é o nosso convidado especial.
esteja conosco. Domingo pela manhã estaremos ouvindo a palavra de Deus. Domingo à noite estaremos ouvindo a palavra de Deus por meio de 2 pregadores, 2 servos de Deus, 2 obreiros que estarão vindo especialmente para nos transmitirem a mensagem de Deus. Então venha, o nosso coro estará cantando. Queridos, será tão bom ouvirmos o coro de nossa igreja, ocupando seu espaço em nosso templo, louvando ao Senhor. A orquestra estará também louvando. Então será assim um dia muito abençoado. E você é o nosso convidado. Não deixe de vir, não. Venha para a glória de Deus. Então separe 28 de novembro, às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite. Venha estar conosco. Venha glorificar a Deus. E certamente você vai ser ricamente abençoado. Que Deus queira abençoar você. Eu quero aproveitar para pedir que você venha e convide os seus amigos, convide os seus vizinhos, convide os seus parentes. Faça desse dia um dia em que Deus possa operar, transformando vidas através da ação poderosa do seu Espírito de Deus. Não apenas a vida dos seus servos, mas também a vida daqueles que carecem ter uma experiência com Ele. Que Deus queira nos abençoar até o dia 28. Foi uma alegria, um prazer muito grande termos celebrado juntos ao Senhor, mesmo que à distância, e desejamos que você tenha um restante de semana de paz, de alegria, de vitória, contando com a graça, o cuidado, o braço forte do Senhor ao seu favor. Descansa nele, porque Ele tem cuidado. Certamente Ele ministrou o seu coração, que essa palavra que você ouviu se transforme em caráter, em comportamento, em vida na sua existência. Continua a interceder pela nossa igreja, inclusive pelo aniversário, dia 28, pela manhã e pela noite. Convide pessoas para estarem conosco. E também queremos avisar que os cultos infantis, pelo menos aos domingos pela manhã, já estão acontecendo. Portanto, leve a sua criança para que ela seja também edificada diante do Senhor. Deus abençoe você e a sua casa, não só agora, mas para todo sempre. Amém.